Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Defina. Meu nome é João Ricardo Oliveira e agora vamos fazer a questão 38 do primeiro exame de qualificação da UERJ 2020. Vamos ver o que diz a questão 38. Em um experimento, 4 condutores 1, 2, 3 e 4, constituídos por metais diferentes e com o mesmo comprimento e espessura, estão submetidos à tensão elétrica. O gráfico abaixo apresenta a variação de tensão U em cada resistor em função da corrente elétrica I. O condutor que apresenta maior resistividade elétrica é... Bom, lembrando que tensão é um outro nome para DDP, diferença de potencial, né? Você tem um ponto com um certo potencial, você tem outro ponto com outro potencial. Se esses potenciais forem diferentes, ou seja, se houver uma DDP, isso vai obrigar cargas elétricas a saírem daqui e migrarem para cá, né? Carga elétrica, quando entra em movimento, carga elétrica andando é o que a gente chama de corrente elétrica, né? Representada por I. E de intensidade da corrente elétrica, por isso essa letra. Então, a corrente elétrica só vai existir entre dois pontos se entre esses dois pontos houver uma DDP, uma diferença de potencial. Por isso que lá na sua tomada você tem 2 buraquinhos no mínimo, né? No mínimo 2. Por quê? Para que você tenha um buraquinho, um local com um certo potencial, outro local com outro potencial, esses potenciais serem diferentes e é graças a essa diferença de potencial que uma corrente elétrica vai ser formada ali quando você ligar um condutor, um aparelho, seja lá o que for, nessa tomada. Só que essa corrente elétrica que vai passar por um fio, por um aparelho, seja lá o que for, essa corrente elétrica vai encontrar no caminho dela, vai enfrentar no caminho dela uma certa dificuldade, né? Esse fio, esse condutor, por melhor que ele seja, né? Ele não é perfeito, então ele vai impor para essa corrente elétrica uma dificuldade. Sinônimo dessa dificuldade, resistência elétrica. Então o nome é super intuitivo, né? Resistência elétrica fornecida, oferecida, estabelecida por um fio ou por um aparelho é, como o nome já sugere, a dificuldade que esse fio, que esse aparelho vão impor à passagem, né? A travessia da corrente elétrica. A resistência elétrica de um fio depende de 3 coisas. Ela depende de 3 características desse fio, né? Existe essa fórmula aqui. A resistência depende da resistividade e isso é muito confuso, muito aluno faz confusão aqui, porque esses dois nomes são muito parecidos, então as pessoas tendem a trocar uma pela outra. Agora, cuidado que resistência é a dificuldade que o fio impõe. Resistividade é apenas um dos três ingredientes que vão produzir essa resistência, tá? O que é resistividade? É uma característica do material do qual o fio é feito. Então, o cobre tem uma resistividade, o ouro tem uma resistividade, a prata tem uma resistividade. Então, cada metal tem uma tendência inerente a ele de produzir mais ou menos resistência. Essa característica do metal, ou até de substâncias não metálicas, é o que a gente chama de resistividade. O que é esse L que está aqui na fórmula? Esse L significa comprimento, que em inglês é length, né? Então, isso aqui é um padrão, guarda essa dica, tá? Isso pode te ajudar em outras questões, em outros assuntos. L na física quase sempre, né, para não dizer sempre, vai representar comprimento de algum corpo que você esteja analisando. A razão disso vem lá do inglês, tudo bem? Length, comprimento, tudo bem? Então, o que significa esse L aqui em cima, esse comprimento aqui? Significa que quanto mais comprido for o seu fio, mais resistência elétrica ele vai impor à passagem da corrente. Pensa num túnel, por exemplo, né? Pensa num túnel que você tenha que atravessar, você estaria representando a corrente elétrica nessa situação, e o túnel estaria representando o condutor, né? Se esse túnel impõe algum tipo de obstáculo, algum tipo de dificuldade para a sua travessia por ele, quanto mais comprido esse túnel, pior. Quanto mais difícil, mais resistência elétrica, né, esse condutor vai oferecer para a passagem da corrente elétrica. E o que é esse A que está aqui? Isso é área da seção transversal do fio. Bom, seção transversal, seção é corte, né? A gente trabalha muito com isso em geometria espacial. Seção é corte. Então, seccionar um objeto transversalmente, cortar um objeto transversalmente, significa cortar esse objeto paralelo às bases dele. Então, pensa num fio, pensa no condutor, como se fosse um cilindro deitado. Então, seccionar transversalmente, cortar transversalmente esse fio seria cortar assim, ou seja, paralelo às duas bases, tá? Então,
a área dessa seção, desse corte transversal, é esse A que está aqui na fórmula, área da seção transversal. O que é a área da seção transversal? No final das contas, então, é a grossura do fio. Então, área da seção transversal são palavras demais, é um termo metido à besta para falar grossura do fio. Ou seja, quanto mais fino for esse fio, quanto mais estreito for esse fio, mais difícil para a corrente elétrica passar. Mais uma vez, volta à analogia do túnel. Se você está atravessando um túnel que tem obstáculos, tem dificuldade para você passar, quanto mais estreito, quanto mais apertado for esse túnel, mais difícil é passar por ele, mais dificuldade, tudo bem? Então, quanto menor a área da seção transversal, maior, são inversamente proporcionais, cuidado, quanto menor a área da seção transversal, maior a resistência, mais difícil é para você passar por esse fio. Bom, dito isso, vamos lá. O que é um resistor ôhmico? Resistor ôhmico é aquele que tem a resistência dele constante. Não importam as circunstâncias, não importa se você varia DDP, se você varia corrente, não importa se ele aquece muito, se ele aquece pouco, não importa como você está utilizando esse resistor, esse aparelho, a resistência dele sempre vai ser a mesma. Então, num resistor ôhmico, nós temos a resistência permanecendo constante e se a resistência for constante, nós vamos ter a DDP, que é a mesma coisa que tensão, representada pela letra U, e a corrente elétrica que vai passar por ele sendo diretamente proporcionais em divisão. Dá uma olhada no vídeo do canal chamado O Segredo para Resolver Questões Sem Cálculo. Naquele vídeo eu falo muito disso, de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Grandezas diretamente se relacionam através de uma divisão, né? O que significa dizer que se uma aumentar, vai obrigar a outra a aumentar também, se uma diminuir, vai obrigar a outra a diminuir, se o resultado dessa divisão permanecer constante, que é o que acontece se o resistor for ôhmico. Por definição, resistor ôhmico é aquele de resistência constante. Então nós vamos trabalhar com essas duas fórmulas nessa questão. Bom, se um resistor é ôhmico, num plano cartesiano que relacione DDP com intensidade da corrente elétrica, o que vai acontecer? Se eu dobrar a DDP, a corrente elétrica vai dobrar, porque são diretamente proporcionais. Se eu triplico a DDP, triplica a corrente. Quadruplico o DDP, quadruplica a corrente. E assim vai. Toda variação que eu fizer na DDP vai se refletir na corrente elétrica. De novo, se o resistor for ôhmico, ou seja, se a resistência permanecer constante. Juntando as peças desse quebra-cabeça, nós vamos ter como gráfico uma reta oblíqua. Então guarda essa dica. Sempre que o gráfico DDP versus corrente elétrica for uma reta oblíqua, uma reta inclinada, isso é sinal de que a DDP e a corrente elétrica estão sendo diretamente proporcionais. Isso é sinal de que a resistência está permanecendo constante. Se a resistência é constante, isso é sinal de que você está diante de um aparelho ôhmico, de um resistor ôhmico. Portanto, voltando ao enunciado da questão, nós podemos, usando todo esse raciocínio, afirmar que os aparelhos 1 e 3 são ôhmicos, né? Porque seus gráficos são retas oblíquas, o que significa dizer que DDP e corrente são diretamente proporcionais, o que significa dizer que a resistência permanece constante. Só que os aparelhos 2 e 4, né, seus gráficos não são retas oblíquas, são curvas. Isso significa dizer que a resistência desses aparelhos não se mantém constante ao longo do funcionamento, ao longo das variações das circunstâncias nas quais esse aparelho está funcionando. Como a gente analisa a resistência elétrica num aparelho que não é ôhmico, num aparelho que tem sua resistência variando? Vou te dar uma dica aí. Você vai pegar 3 pontinhos desse gráfico, tá? 3 por quê? Porque 2 talvez seja pouco, 4 é exagero, com 3 dá para você fazer uma análise bacana e você vai desenhar as retas tangentes a esse gráfico em cada um desses 3 pontos. Você, depois de desenhar a reta tangente, você vai desenhar a paralela ao eixo X, tá? Ao eixo Y, no caso aqui, e analisar o que acontece com esse ângulo aqui, o ângulo formado entre a reta tangente que você acabou de fazer e a paralela ao eixo X. Bom, você está vendo que esse ângulo está cada vez ficando menor. E isso significa dizer que a resistência desse aparelho tende a diminuir. Se o ângulo fica menor, isso significa dizer que a resistência diminui. Por que isso? Porque essa resistência aqui elétrica, no caso de um resistor ôhmico, também é a tangente do ângulo de inclinação do gráfico com o eixo X, né? Como é que se calcula tangente num triângulo retângulo? Num triângulo retângulo qualquer,
Você sabe que a tangente é calculada através de cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Mas no caso desse, o cateto oposto projeta aqui, ó, é DDP. E o cateto adjacente projeta aqui embaixo, é corrente elétrica. E DDP sobre corrente elétrica é resistência. Então, você pode associar essas duas coisas aqui, olha. Você pode associar a resistência elétrica à tangente do ângulo de inclinação do gráfico ou da tangente do gráfico com o eixo X. Então, voltando a analisar o enunciado. Nós temos o resistor 1, que é o mais inclinado, né? O que significa dizer que ele tem um ângulo maior com o eixo X. Se ele tem um maior ângulo, ele tem a maior tangente. Tangente de ângulo é resistência, então o aparelho 1 tem a maior resistência. O aparelho 3 tem menos resistência do que o aparelho 1, porque está menos inclinado, ângulo menor, tangente menor. E os aparelhos 2 e 4 que têm tangente variando. Mesmo que os aparelhos 2 e 4 tenham tangente variando, você vê que a tendência dessa tangente é diminuir, né? O ângulo diminui, a tangente diminui. Tangente diminui, resistência diminui. Então os aparelhos 2 e 4 têm tangentes. Tem resistências variáveis, mas resistências que tendem a ficar cada vez menores, né? Por causa do próprio formato do gráfico. Então, o aparelho de maior resistência é o aparelho 1. Aí você tem que tomar um cuidado. O problema está querendo saber qual é o condutor de maior resistividade. Beleza. A maior resistência é do aparelho 1. Aí você vai voltar para a primeira fórmula, né? Então, o aparelho 1 tem a maior resistência. Só que resistência depende desses três ingredientes aqui. Resistividade, que tem a ver com o metal, comprimento do fio e a área da seção transversal, que é a espessura do fio. Mas, como o enunciado disse que os 4 condutores, os 4 resistores, têm o mesmo comprimento e têm a mesma área de seção transversal, então não são essas duas características que vão provocar uma diferença de resistência entre eles, porque essas duas condições, comprimento e espessura do fio, são iguais para os 4 condutores, para os 4 resistores. Então, a responsabilidade toda recai na resistividade. Então, se o aparelho 1 tem a maior resistência, consequentemente, é quem vai apresentar a maior resistividade. Por isso, gabarito letra A. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você pode ajudar o canal também. Como? Compartilhando, mandando com seus amigos via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, não importa, mas isso ajuda muito o canal. Deixar seu like, deixar seu comentário também é muito importante e caso você não tenha feito isso ainda, se inscreva no canal e clica no sininho para não perder sempre que sair um vídeo novo. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.